O parnasianismo é uma escola literária ou um movimento literário essencialmente poético contemporâneo do realismo-naturalismo, um estilo de época que desenvolveu na poesia a partir de 1850 na França, com o objetivo de retomar a cultura clássica. Parnasianismo. O parnasianismo surgiu na França entre o século XIX, com a oposição do romantismo. Ele nasceu com a publicação de uma série de poesias. O seu nome veio do Monte Parnaso. Ele é caracterizado pela sacralidade de forma, pelo respeito às regras de versificação, pelo preciso ritmo e vocabulário. Os temas favoritos são os fatos históricos, objetos e paisagem. Características gerais. Pressionismo. Focaliza-se o detalhe, cada objeto deve singularizar-se. Objeto e impessoalidade. O poeta apresenta o fato, a personagem, as coisas são como são e acontecem na realidade, sem deformá-los pela sua maneira pessoal de ver, sentir e pensar. Arte pela arte. Estética ou culto à forma. Valorização exagerada da forma, da estrutura adotada, da métrica e da rima, da palavra medida, da correção gramatical. Rimas ricas. São evitadas palavras da mesma classe gramatical. Valorização dos sonetos. É dada preferência para os sonetos, composição dividida em 2 estrofes de 4 versos e 2 estrofes de 3 versos, revelando, no entanto, a chave do texto no último verso. Metrificação rigorosa. O número de sílabas poéticas devem ser o mesmo em cada verso, preferencialmente com 10 ou 12 sílabas ou mais utilizadas no período. Descritivismo. Grande parte da poesia parnasiana é baseada em objetos inertes, sempre optando pelas que exigem uma descrição bem detalhada. Temática grego-romana. A estética é muito valorizada no parnasianismo, mas mesmo assim, o texto precisa de um conteúdo. A temática abordada pelos parnasianos recupera temas da antiguidade clássica, características de sua história e de mitologia. Uso de figuras de linguagem. Preferencia pela hiperbátum, recurso que estiliza ainda mais os textos parnasianos, contribuindo para o objetivo das aulas. Encadeamento sistemático. Ocorre quando o verso termina, quando a métrica, mas não termina quanto à ideia, quanto ao conteúdo, que se encerra no verso abaixo. O verso depende do contexto para ser entendido. Tática para priorizar a métrica e o conjunto de rimas. O parnasianismo no Brasil. O parnasianismo do Brasil teve como marco inicial a obra Fanfarra, que foi de Teófilo Dias, em 1882. Os principais representantes do parnasianismo brasileiro foram Alberto de Oliveira, com as obras Meridionais, Versos e Rimas, Poesias, Céu, Terra e Mar, o culto na forma de poesia brasileira. Raimundo Corrêa, Primeiros Sonhos, Sinfonias, Versões, Aleluia e Poesias. Também teve Olavo Bilac, com poesias, crônicas e novelas, críticas e fantasias, conferências literárias, dicionário de rimas, tratado de versificações, ironia, piedade e crônica e tarde. E esses foram os principais representantes brasileiros do parnasianismo. Foi. O simbolismo é um movimento literário da poesia e das outras artes que surgiu na França, no século XIX, com oposição ao realismo, ao naturalismo e ao positivismo da época. Movido pelas ideias românticas, estendendo suas raízes à literatura, aos
Então, os palcos teatrais, as artes plásticas, não sendo considerado uma escola literária. Teve suas origens de As Flores do Mal, do poeta Charles Baudelaire. Yeah. Então, hoje irei falar sobre o contexto histórico do simbolismo. O simbolismo foi um movimento literário que ocorreu no fim do século XIX. A força do simbolismo está no controlar as correntes materialísticas e científicas. É o auge da evolução burguesa, com grande disputa das potências pela diversidade de matéria-prima, mercado e consumidores. Temos as principais características do simbolismo, que são subjetivismo, linguagem vaga, abuso de metáfora, alterações, comparações e sinestesias, uso do soneto, misticismo e religiosidade. Literatura do simbolismo. Os temas são místicos, espirituais e ocultos. Abusa-se da sinestesia. Sinestesia é a sensação produzida pela interpenetração de órgãos sensoriais. Atenção, é sensoriais, não é sexuais. É sensoriais. E isso é feito pelas alterações, que são feitas pelas repetições de sílabas ou letras de uma mesma oração, e das assonâncias, que é a repetição fônica das vogais, que é a repetição da vogal, por exemplo, e junto, né? Por exemplo. E isso aí torna os textos poéticos simbolistas profundamente musicais. Simbolismo em Portugal. Com a publicação de O Aristos, de Eugênio de Castro, em 1890, inicia-se oficialmente o simbolismo português, durante até 1915, época do surgimento da geração Orfeu, que desencadeia a Revolução Modernista no país em muitos aspectos baseados nas conquistas da nova estética. O simbolismo ele influenciou em vários tipos de arte, como artes plásticas, a literatura e o teatro. Em cada uma delas, eles tiveram alguns autores que foram mais destacados. Então, eu vou agora falar alguns desses autores. No Brasil, como eu tinha dito anteriormente, tivemos vários autores que foram influenciados pelo simbolismo. E um deles é Eliseu Visconde e Rodolfo Amoedo. Esses dois são artistas que representam as artes plásticas, que foram influenciados e eles estão na área das artes plásticas. Já na área da literatura, um dos principais influenciados e que deu início ao simbolismo no Brasil, em 1893, foi Cruz e Souza, com duas publicações de livros, que foram Missal e Broquéis, que são de Cruz e Souza. Missal é uma prosa e Broquéis é uma poesia. E é isso. Na arte, o simbolismo é uma forma de medo, desilusão, pois surge como uma forma de negar a realidade subjetiva. Assim, renascem as ideias espiritualistas. O movimento, então, é marcado, que faz da poesia uma espécie de religião. O simbolismo no teatro. O simbolismo no teatro foi feito para levar ao palco não personagens propriamente ditos, e sim representar um sentimento no palco, onde o cenário tinha som, luz e ambiente com maior destaque.